O grupo que vai iniciar hoje é o grupo da malária. É o Ailander, o José Adriano, a Josicléia, a Railina, a Josiane e a Rosemary. Já estão por aí? Sim, professora, Rosemary está aqui. Já? Sim, professora Railina também está aqui. Fiquem à Josicléia, vontade. estou aqui. Fiquem à vontade, tá? Para vocês iniciarem. Já está por conta de vocês. Vamos lá, galera? Bora. Bora. Ah, rapaz, ele tá com gás. Oi. Animado. Vamos lá, quem é a primeira, logo, para a gente começar. Vou compartilhar o slide aqui. Isso. E aí, meninos, vocês têm uns 45 minutos no máximo, tá? Quanto grupo. A partir do momento que vocês iniciam, o mapa. Pode falar. Eu que vou começar, né? Eu estou aguardando o colega colocar aí no ponto bem, inicial. Eu sou a Josiane, que vou iniciar. Ok, Tá. professora? É o cronômetro aqui. Vamos lá, Professora, Ju. não vou ligar a câmera que dá menos nervoso. Ih, é. Fica tranquila, cara. Faz no tempo de vocês. E eu, ó. Dá para todo mundo ver aí? Bonita ela. Sim. Sim. Beleza. Aqui tá ok. Tá um pouco longe. Professora, Oi. eu tô assim, com um pouco de dificuldade, sabe, de enxergar. Eu tô precisando de óculos faz tempo. Aí, não repara, no caso, todos, né, não vão reparar muito no caso quando eu estiver lendo, porque é muito difícil para mim, ultimamente, estudando. Tá bom. Será que não consegue aproximar? Quem é o Adriano que está compartilhando? Será, Adriano, tu não consegue aumentar? Quer dizer, não, né? Tá no celular. Se ela estiver assistindo a aula pelo celular, dá dela puxar o som também para ela ler. Isso, pensei isso também. Tá? Ai, que legal. Só tá alguma coisa que deu microfonia. Não sei como foi, mas tá legal a reprodução. E, professora, já começo já do que, qual a doença já, ou tem que ler a introdução? Pode ficar a critério de vocês aí, conforme vocês se dividiram. Tá? Então, vamos, Adriano. Começa com a introdução, por favor. Vamos nos apresentar, Adriano. Vamos lá. Aqui no meu. Boa noite, pessoal. O nosso grupo vai falar sobre malária. Um pouco sobre malária, na verdade, a gente vai falar. Como vocês estão vendo aí no slide, né? Nossa pequena introduçãozinha. Professora, desculpa aí que eu não estou aparecendo, tá? Essa acordo foi que era para aparecer, na verdade. Como vocês podem ver aí, tá lendo também. A malária é uma doença infecciosa causada pela presença no sangue de protozoários do gênero Plasmodium.
Peraí, professor, só desligar o negócio de uma caixa aqui que eu estou gravando a aula e está perto de uma caixa que eu faço um retorno aqui para mim. Yeah. Transmitido pela picada de mosquitos infectados. Caracteriza-se em geral por febre intermitente, que se apresenta sobre as formas conhecidas como terça malignas, terça benignas e quartas e oval. Tais formas, porém, às vezes são tão semelhantes a quanto a sintomatologia que, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, de 1970, dificilmente se pode distinguir sem exames de laboratório. Bom, professora, eu vou dar um pequeno exemplo aqui da nossa região, na verdade, né? Que é meses que é chuvosos, meses que é úmido, entendeu? Aí a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessas variantes que tem, na verdade, aqui, entre quente, frio, tipicamente é mais fácil a gente pegar malária, pelo que eu estava lendo aqui hoje, né? Através de, por exemplo, tomar banho em lagos desconhecidos, que geralmente, através desses lagos, fica mutuado muitos mosquitos desconhecidos que a gente não conhece, que lá a pessoa pode ser picada e ser, como é que eu posso dizer? Pegar malária, no caso, né? E lá a pessoa não vai saber que mosquito ferrou, né? Entendeu? Aí, mais para frente, aí a senhora vai entender mais um pouco, o pessoal que está ouvindo a gente aí também, sobre malária. Essa é uma pequena introdução apenas que eu estou fazendo, mas o pessoal vai entender mais um pouco com meus colegas aí mais para frente. Vamos lá, pessoal? Oi, agora sou eu, a Josiane. Boa noite. Sumiu, tá? A tela de compartilhamento. Vou tentar compartilhar de novo aqui, só um momento. Só um momento aí, Júlio. Vamos lá. Então, pessoal, o que é malária? A malária... Ai, meu Deus. A malária é uma infecção do sangue que é transportada de pessoa para pessoa por um mosquito, no caso, né? A doença foi reconhecida há milhares de anos e sendo que uma vez foi encontrada, né? Em quase todos os lugares, exceto nas regiões mais setentrionais do mundo. A malária foi aniquilada na América do Norte, na Europa Ocidental e na Rússia. No entanto, continua a ser um problema sério em grande parte do mundo tropical e subtropical. Tá certo, pessoal? Milhares de pessoas, só um momento,
falei que eu estou com dificuldade de enxergar, né? Milhares de pessoas continuam a ser infectadas todos os anos. Há cerca de 1 milhão delas morreu. No entanto, cerca de 1.500 pessoas por ano são diagnosticadas com malária no Reino Unido depois do retorno do exterior, certo? Aí, a malária é uma doença causada por 4 diferentes tipos de protozoário do gênero Plasmodium. Tem 3 deles estão ativos no Brasil e podem transmitir a doença para as pessoas que vivem aqui ou que estão visitando o país. A transmissão da malária acontece. Isso tudo por causa da minha dificuldade de enxergar, tá, gente? Por isso que eu tô muito lenta. É muito sério o meu problema. Bota o olho pra mim. A transmissão da malária acontece de 2 formas, por meio da picada de um mosquito. Isso daí todo mundo já sabe, né? Ainda mais aqui na nossa região, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece da malária, né? É certo isso, não é verdade? Meu Deus. E aí, ó, que estejam também, né? Pode ser infectado com o protozoário, né? Ou por meio do uso incorreto do compartilhamento de... Ai, meu Deus, me ajuda a enxergar, Senhor. Tá muito difícil para mim ler. Ei, professora, eu tenho muita dificuldade para me enxergar, é sério o meu problema. Então, de acordo com o que eu entendi, professora, eu vou falar logo assim, tá? De acordo com o que eu estudei, né? A malária, ela é assim, no caso, no Brasil, né? Acontece mais na região, né? Não sei se eu vou entrar no assunto dos outros colegas que vão conseguir ler normalmente, mas assim, é mais na região norte, né? Mais na Amazônia mesmo, né? Que nem eu já falei, todos nós já sabemos disso. Isso acontece quando somos picados, né? Pelo inseto, né? Que no caso daqui a gente chama até carapanã, né? Na verdade, aqui é pelo dito popular. E assim, acontece, né, no caso, o protozoário que fica, o vetor, no caso, esse pequeno aí, inseto, né, no caso, ele pica a pessoa e logo assim vai para a corrente sanguínea, né, que interfere, que vai para o fígado, e ali fica alojado, né, por muito tempo. Às vezes, se não tiver o tratamento corretamente, a pessoa ela pode, de tempos em tempos, estar tendo recondrência, né, voltando de novo, certo? Eu vou passar para a colega, professora, tá? Desculpe, eu vou passar para a colega para ela já estar lendo a parte dela, tá certo? Devido à minha dificuldade, mas no final eu vou poder falar mais, até para não estar interferindo nos trabalhos das colegas, tá certo? Agora é a Rosimeire que vai falar. Rosimeire, por favor, mano. Boa noite, professora. Meu nome é Rosimeire. Eu vou falar de como acontece o contágio. Ocorre por meio da picada das fêmeas do mosquito, Anopheles, quando infectados por Plasmodium spp. No Brasil, existem 3 tipos de espécie
de Plasmodium, que afetam o ser humano. P. falciparum, P. vivax, P. malariae. Se eu estiver pronunciando errado alguma coisa, aí a senhora me conserta. Algumas palavras em inglês, né, pode ser que eu esteja pronunciando errado. A mais grave dessas 3 espécies, no Brasil, é a P. falciparum, que se multiplica rapidamente na corrente sanguínea. Ele é muito rápido. Depois que a pessoa é picada pelo mosquito, ele é muito rápido que ele se multiplica. Aí eu vou tentar explicar um pouco o que é cada espécie dessa de vírus. P. falciparum se multiplica rapidamente na corrente sanguínea, destruindo cerca de 2 a 25% do total das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e provocando um quadro de anemia grave. Além disso, os glóbulos vermelhos parasitados pelo falciparum sofrem alterações em sua estrutura, que se tornam mais adesivos entre si. No caso, eles se grudam entre si, aí eles se tornam mais fortes. E nas paredes dos vasos sanguíneos, causando pequenos cálculos que podem gerar problemas como trombose, embolias em diversos órgãos do corpo. Por isso, a malária por falciparum é considerada a mais grave. Agora eu vou explicar um pouco da P. vivax. Ela causa um tipo de malária mais branda, que não atinge mais do que 1% das hemácias, que não é mortal também. Já a P. falciparum, ela já leva mais rápido à morte. A P. vivax, não, ela já é mais branda e ela já não leva mais rápido à morte. É raro os casos que morrem pela P. vivax, ao contrário da outra, que é mais grave, que não atinge mais do que 1% das hemácias, que não é mortal. No entanto, seu tratamento pode ser mais complicado, já que a P. vivax se aloja por mais tempo no fígado, porque como os remédios vão ser mais fortes, como ela é mais complicada de tratar, ela vai logo no fígado, ela não é tão forte para matar, mas ela já é mais complicada em tratar, dificultando sua eliminação. Além disso, pode haver diminuição de número de plaqueta, e o que poderia confundir essa infecção com outra doença bastante comum, com a dengue, retardando o diagnóstico. Como ela é confundida muito com a dengue, aí ela acaba, as pessoas vão para o hospital, aí como se a pessoa estiver infectada por esse vírus, P. vivax, ela é muito confundida com a dengue. Aí por isso ela acaba coisando o diagnóstico mais demorado para dar o diagnóstico, e aí as pessoas começam a ter o tratamento mais complicado por causa disso. Aí agora eu vou explicar um pouquinho da P. malariae. Possui um quadro clínico bem semelhante ao da malária causada pela P. vivax. É possível que a pessoa cometida por este parasita tenha recaídas ao longo prazo, podendo desenvolver a doença novamente anos mais tarde. No caso da P. malariae, ela é muito parecida com a P. vivax. A diferença dela é que, se ela não for tratada, ela faz que nem foi falado ontem na aula, ela fica incubada, e aí, com o tempo, ela aparece de novo. Aí a pessoa, mas eu nem fui mais picada, pode não estar na época da malária, mas a doença ficou no corpo, porque ela foi maltratada, ela não foi dado o diagnóstico certo, ela não tomou os medicamentos certos, e por isso ela ficou lá. Aí a pessoa volta de novo a ter a doença anos mais tarde. Ao picar uma pessoa infectada, os plasmódios circulantes no sangue humano, na fase dos genocitos, são sugados pelo mosquito, que atua como hospedeiro principal e permite o desenvolvimento do parasita, gerando esporozóitos no chamado ciclo esperagônico. Por sua vez, os esporozóitos são transmitidos aos humanos pela saliva do mosquito no momento das picadas seguintes. O ciclo do parasita dentro do mosquito tem duração, varia conforme as espécies envolvidas, com duração média de 12 a 18 dias.
sendo, em geral, mais longo para P. falciparum do que para P. vivax. O risco de transmissão depende do horário da atividade do feto, dos vetores abundantes, os horários mais crepulares ao entardecer. Isso, no caso, quer dizer que o mosquito que causa dengue, fica coisas da dengue, eles ficam mais no entardecer. Eles têm mais a picar as pessoas, as que causam dengue, ao entardecer. Todavia, são encontradas picadas durante todo o dia ou todo o período noturno. Não significa que ele fique só no entardecer, que ele não vai passar a noite inteira também lá circulando no ambiente. Ele pode ficar assim. Em horários que maior abundância de mosquito varia de acordo com cada espécie, mas diferentes regiões ao longo do ano. No caso, também, tudo isso diferencia a espécie que tem naquela região com o vírus do que a espécie que não tem. Aí tem espécie que tem mais, tem espécie que tem menos, dependendo da região e dependendo de cada, ao longo do ano, de cada época do ano. Não há transmissão direta da doença de pessoa para pessoa. Outras formas de transmissão, tais como transfusão de sangue, compartilhamento de agulhas contaminadas ou transmissão congênita, também podem ocorrer, mas são raras. Coisa que eu não sabia, professora, porque para mim, a gente que pegava dengue só pelo mosquito. Eu nunca imaginei que a gente pegaria dengue por transfusão de sangue, por compartilhamento de agulhas, por transmissão congênita. Eu não imaginava isso que acontecia. Eu já fui imaginar devido à pesquisa que eu fiz e que eu já fui a fundo e já fui entender. Claro que são casos raros, não são casos que acontecem, que a gente encontra aí todo dia pelos hospitais, são muito raros, mas eu, pelo menos, particularmente, eu não sabia. E isso pode acontecer, sim, principalmente congênita, da transmissão da mãe para o feto, para a criança, né? E com as agulhas e as contaminações. Então, professora, foi isso que eu entendi um pouco da pesquisa, junto com meus colegas, eu também entendi um pouco a parte deles, e sobre a malária, e a minha próxima colega que vai explicar um pouco dos sinais e sintomas é a Railena. Aí eu vou passar para ela e ela vai explicar já. Obrigada, boa noite. Obrigada e boa noite. Boa noite, professora. Me chamo Railena. Eu vou desligar a minha câmera aqui, eu vou prestar atenção no slide aqui que eu estou no celular, tá? Eu vou falar um pouco de sinais e sintomas da malária que eu entendi, né? Deixa eu colocar aqui. Sinais e sintomas da malária cerebral. Em alguns casos, a infecção pode desenvolver complicações graves, sendo que a malária cerebral é mais comum e importante. Alguns sintomas que indicam malária cerebral incluem rigidez na nuca, desidratação, sonolência, convulsões, vômito, estado de coma. Aí eu peguei aqui os principais sintomas. Os primeiros sintomas da malária costumam surgir entre 8 a 14 dias após a transmissão. Pode levar até 30 dias ou mais, aparecendo os sintomas, dependendo do fator relacionado ao plasmôdio, como taxa de multiplicação espécie, e fatores relacionados à pessoa, como o sistema imunológico, como a colega falou. Principalmente, os sinais e sintomas mais comuns da malária é o que eu li. A febre, que pode surgir do desaparecimento dos ciclos, suores, calafrio, dor de cabeça forte, náuseas, vômitos, dores no corpo, em todo o corpo, fraqueza e cansaço constante. Pele e olho amarelo. É comum. Eu estudei um pouco aqui, estava vendo, olha, aqui em Vitória do Jari. Vou dar um exemplo aqui de Vitória. Na baixada d'água, quando eles baixam d'água aqui no interior, vários casos acontecem.
de malária. No posto, fulano tá com o quê? Malária. A gente vai, às vezes, a pessoa diz, o que foi que aconteceu? Não é o mosquito, e sim, ele vem da água contaminada. Como o colega Adriano falou, deixa eu ver também aqui. O colega falou também da malária, pode causar risco de morte, sendo comum, comumente confundida com outras doenças neurológicas graves, como meningite, tetano e outras doenças do sistema nervoso cerebral. Eu me preparo, estou nervosa, professora, desculpa. Aí, uma vez no organismo da pessoa afetada, o plasmódio vai até o fígado, onde se multiplica e em seguida atinge a corrente sanguínea, onde invade os glóbulos vermelhos do sangue, provocando sintomas como febre e todos esses sintomas que eu acabei de falar. A malária ela tem cura, mas o mais importante é o tratamento seja indicado rapidamente, pois em muitos casos isso pode se tornar grave, havendo anemia, diminuição das plaquetas, que a colega falou aí, insuficiência renal ou até comprometimento no cérebro, em que as chances de complicações e de morte são maiores. E eu vou passar para a colega que vai falar um pouco do tratamento, esqueci o nome dela. Josi. É eu que vou falar sobre o tratamento, o Ailande. Aí o Ailande, eu coloquei a Josiane Ailande. Boa noite, professor. Desculpa aí. Meu nome é Ailande e eu vou falar agora aqui sobre um pouco do tratamento aqui da malária aqui. O tratamento da malária é feito com medicamentos antibióticos que são gratuitamente fornecidos pelo SUS. O tratamento tem o objetivo de impedir o desenvolvimento do parasita, mas a dose do remédio depende da gravidade da doença, da espécie do parasita e da idade e do peso do paciente. A malária é uma doença infecciosa causada pela picada do mosquito, que pode acontecer 4 espécies diferentes de parasita. Plasmodium vivax, Plasmodium avole, um bocado de nome aqui esquisito aqui, mas Plasmodium malariae e outros aí. Este último é o único que pode causar malária grave e complicada. Quando o tratamento é feito rapidamente e de forma correta, a malária tem cura. No entanto, quando o tratamento não é instituído imediatamente, a pessoa pode desenvolver a malária grave e complicada, principalmente se tiver sido picada pelo mosquito que transmite o Plasmodium falciparum, podendo ter complicações graves, como os danos do fígado, rins e cérebro, ou até a morte. Principais remédios para a malária. O tratamento da malária pode ser feito com medicamentos antimaláricos, que depende da idade da pessoa, da severidade dos sintomas e do tipo parasita que causa a malária. Assim, os remédios indicados podem ser para a malária causada por Plasmodium, Plasmodium ou Vale. A cloriquina dura 3 dias, mas a primaquina dura 7 ou 14 dias. Em gestantes e crianças com idade inferior a 6 meses, a cloroquina dura 3 dias. Para a malária causada por Plasmodium malariae, a cloroquina dura 3 dias. Para a malária causada por Plasmodium falciparum. Agora eu vou falar aqui sobre alguns exemplos de remédios naturais que podem ser úteis para complementar o tratamento indicado pelos médicos. São chá de alfavac, água de alho, chá de boldo e chá de fruta-pão, suco de graviola, chá de vassourinha.
Resumindo tudo aí, o tratamento da malária é com combinação de duas drogas, é a cloroquina e a primaquina, que a duração delas dura 7 dias. Os principais objetivos do tratamento para a malária são interrupção da esquizogonia sanguínea, responsável pela patogenia, manifestações clínicas da infecção, destruição das formas latentes ou parasitas no ciclo tecidual. Bom, pessoal, foi isso aí um pouco do tratamento aí que eu falei para não tomar muito tempo aí. Vou passar para a colega agora falar aí. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Eu sou a Josicléia, eu vou falar um pouco sobre a prevenção. Como a Josiane falou, todos estão me ouvindo bem? Bem, Sim. Tá. sim. Como a Josiane falou, a malária é uma doença transmitida pela picada de um mosquito, portanto, devemos tomar todas as medidas, né, que evite o contato do mosquito com o ser humano. As medidas de prevenção individual e as medidas de prevenção coletiva. São duas maneiras de a gente tomar as medidas, e eu destaquei as principais medidas. As medidas de prevenção individual são o uso de mosquiteiros, o uso de roupas longas, como camisa longa, calças, principalmente para pessoas que vão fazer viagem, então vá para interior, são locais bem comuns que o mosquito vive, e ter o uso de telas em portas e janelas para evitar o contato do mosquito com a residência, né? Manter o uso de repelente, evitar ficar em lugares próximos da mata. E já as medidas de prevenção coletiva são a borrifação intradomiciliar, pequenas obras de saneamento para a eliminação de criadouros do vetor, limpeza das margens dos criadouros, modificação do fluxo de água e o controle de vegetação aquática. Ainda não há uma vacina contra a malária, mas existem as medidas de proteção, que foram essas que eu citei, e existe também os medicamentos que são próprios para manter, né, manter a imunização contra o mosquito, principalmente em pessoas que vão para interiores. E também nos horários bem específicos, né, que o mosquito gosta de fazer as rondas, que são pela manhã, logo cedo, e ao entardecer. Chegando próximo da noite, eles começam. Então, foi isso que eu destaquei para falar para a turma, né, as principais medidas de prevenção. Boa noite. Encerrou, né, meninos? Todo mundo falou, né? Ainda falta o Adriano. Ah, tá. O Adriano vai Pode falar, concluir. Adriano. Só um momento, só jogar o slide aqui, professor. Vamos falar um pouco das áreas atingidas, no caso, né? Que nem a minha amiga, a minha colega Josicléia estava falando aí, né? As áreas atingidas, no caso, por sua estreita circulação com fatores ambientais, a malária também é chamada paludismo e maleita. Ou seja, a malária ainda constitui um importante problema de saúde pública em muitas regiões tropicais ou subtropicais. Só alguns exemplos que a gente colocamos no trabalho aqui, professora, foi sobre a África, a Ásia, a América do Sul e do Sul e Pacífico do Sul também. Algumas áreas no Brasil também, áreas tropicais, é muito constante também pegar a malária, no caso, né?
que nem eu citei no início, o nosso local aqui, né? Às vezes é úmido, às vezes é enchente, e tem esse negócio do tempo. Muita gente do interior também é fácil pegar por ter contágio mais em questão de estar em Igarapé. A epidemiologia é sustentabilidade, a malária é universal e pode diminuir como decorrência de infecção prévia. Nas comunidades alternamente endêmicas onde a exposição ao mosquito persiste por muitos anos e pode se desenvolver tolerância à infecção. No caso, teve uns exemplos que os colegas citaram aí, no caso, né? A prevenção Vivax que tem, e tem a outra também, a questão que eu não estou lembrando agora no momento, professor. Desculpa aí. Também os sintomas ocorrem mais frequentes em grupos etários mais baixos, no caso, né? Os adultos das zonas endêmicas tornam-se mais resistentes à infecção. A primeira medida preventiva contra a doença nas epidemias é o controle com os pacientes dos contatos e do meio ambiente imediato. Então, no caso, citando só um exemplo aí da malária, ela, no caso, o contágio dela é muito fácil, o contágio dela pegar, no caso. A pessoa ter sido picada pelo inseto, tendo contato com outras pessoas também, ela pode transmitir, como sendo um exemplo de várias doenças além da malária também que tem, né? Que pega. Tendo contágio, compartilhando objetos, copo, materiais que a gente usa em casa. Aí é fácil o contágio da malária. Por isso que a gente tem que tomar todo o cuidado possível para não pegar, no caso, né? Que ainda não tem uma injeção para combater a malária, no caso, né? Professora, essa foi nossa apresentação um pouco da malária aí, para não tomar muito tempo aí do pessoal, tá? Adriano, eu sou brasileira, não desisto nunca. Deixa eu concluir, por favor. Tá certo, pode concluir. Eu sou insistente, eu não desisto. É assim, professora, de acordo, né, para fazer, né, com que todo mundo possa entender, de acordo com as nossas pesquisas, a malária é uma doença infecciosa, febril, que no começo do quadro clínico pode se manifestar os sintomas assim, como se fosse uma gripe, né? Mas o que acontece mesmo, né? Pode confundir, né, professora, na hora, assim, que vai fazer a análise, né, ou até mesmo que a gente está verificando, a gente pode confundir, pensar até que está com uma gripe, mas que pode estar infectado, né, que no caso, o que acontece mesmo, né, a transmissão pela picada do mosquito, né, que nem que todo mundo já falou, que contém o plasmódio, o protozoário, que fica, né, esse pequeno vetor, que nem eu estava tentando falar, então, que ele vai passando de uma pessoa para outra. Aí, após a picada, os parasitas chegam rapidamente ao fígado, onde se multiplicam de forma intensa e veloz. Em seguida, já na corrente sanguínea, invadem os glóbulos vermelhos e em constantes multiplicações, já destruí-las, né? A partir desse momento, aparecem os primeiros sintomas da doença. E se não for levado a sério o tratamento, a pessoa pode ter recrudescência, que era isso que eu estava tentando dizer lá no início, né? Pode ter recrudescência. Então, de tempo em tempo, existe a manifestação da doença e também sendo acometida a esse protozoário, depois pode ficar alojado ao próprio fígado.
sendo que se a pessoa não faz o diagnóstico corretamente, ela pode acabar evoluindo uma doença grave que, inclusive, pode levar à morte. Professora, é bom saber também que as regiões no Brasil, que nem eu, no início também eu tentei falar, né, é comum no norte, né, e principalmente na Amazônia. A malária é uma das doenças que mais mata, e o que impressiona a professora, sabe, que é tipo assim, não é muito comentado, né, é como se não existisse aqui no Brasil. Aí eu imagino que é por causa da mídia, né? Que a mídia ela foca mais em notícias de outras regiões, que no caso a malária está aí. Professora, eu até lembrei durante, né, eu tá nas pesquisas daquele dia que você me perguntou, né, que a gente estava falando, lembra, professora, que eu falei que eu andando nas passarelas e aí eu vi lixo, essas coisas. Aí eu lembrei, professora, você me perguntou, Josine, em que você lembra, professora? Né? Em que isso daí prejudica a saúde? Nesse caso aí, olha, onde tem muito lixo, né? Onde não é feito a limpeza correta, isso daí, ali pode estar o mosquito que, no caso, transmite a malária, entende? E como o Adriano falou, né, professora, não existe vacina. O que a gente tem que fazer realmente é fazer o tratamento corretamente, né, para poder tudo direitinho, porque senão vai ficar ali incubado, né? E aí, hora e outra, pode se manifestar. Ok, professora? Foi esse o nosso trabalho, tá certo? Boa noite, obrigada. É isso. Ok. Ok, meninos. O trabalho escrito vocês enviem num grupo mesmo, tá? Lá no nosso grupo do WhatsApp. Aí só coloquem grupo 1, malária, no título dele, tá? Podem me enviar lá. Bora fazer umas considerações. O grupo não trouxe slide, tá? O grupo apresentou ali no trabalho escrito. A maioria não abriu a câmera, só a Rosemary abriu a câmera. E outras coisas, meninos, deixa eu pontuar aqui para vocês, para a gente, né? O Highlander começou a falar do tratamento, ele ficou meio nervoso, porque lá na escrita, até forcei a ver se para olhar como é que estava escrito lá. Lá na escrita estava assim, que o tratamento é feito com antimaláricos. Outra explicação. Falou alguns exemplos, mas na tua primeira fala... Deixa eu parar o tempo de vocês aqui. A malária é tratada com antibiótico. Eu fui ler lá na escrita de vocês, estava escrito certo, antimalárico. Mas aí depois foi pontuando, foi dando exemplo, e eu vi que era nervoso. Travou aqui, professora. Também não ouvi mais nada. Tá travando. Também não. Agora. Também não. Ainda não? Eu quero ver ela falar de novo. E agora, vocês estão ouvindo? Sim, sim. Estão ouvindo? Me contem ainda onde que travou, que para mim ficou normal aqui. A senhora estava falando do Highlander. Na hora que eu estava falando do Highlander, vocês ouviram que eu contei para ele, que eu contei que ele estava nervoso, aí ele começou a falar que, na fala dele, ele começou a dizer que o tratamento é feito com antibiótico. Ouviram essa parte? Aí o que eu quero pontuar? Não é feito com antibiótico, é feito com antimalárico. Na escrita estava certo, estava escrito lá que é feito com antimalárico, e no final, no decorrer da explicação dele, conforme ele foi ficando mais tranquilo, menos nervoso, ele falou vários exemplos de tipos de antimaláricos que são usados, tá? Falou direitinho, foi só no começo mesmo que ele falou, que ele ficou nervoso e soltou um antibiótico, tá? Outro ponto que eu queria colocar para vocês
que os meninos colocaram, acho que 2 vezes eles citaram que a malária pega na água. Alguma coisa assim, não foi? Mas não pega não, tá? Só para a gente esclarecer, a malária, a gente só vai ser contaminado pela malária através da picada do mosquito fêmea. Qual que é o mosquito que é específico da malária? Aberto para a turma toda, os meninos do grupo nem precisam me responder. O resto da turma que estava ligada aí na explicação. Qual que é o mosquito específico da malária? Para a gente gravar bem na memória. Professora, Não ouvi. é tipo o nome de uma pessoa, né? Não sei o que, pode. Não, então, bora lá. Vou explicar um pouco, é quando chegar lá na parte do mosquito, aí a gente abre. É assim, só para a gente fazer uma revisão e aprender legal. A malária, ela se apresenta, ela é uma doença de protozoário, né? Uma doença parasitária. Ela se apresenta em 4 formas. Esse protozoário, ele vem em 4 gêneros, né? Ele apresenta em 4 formas, que os meninos apresentaram para a gente, que é o vivax, o plasmódio vivax, o falcíparo, o malariê e o ovário. O mais comum no Brasil é o vivax, o malariê, mas tem alguns tipos de falcíparo. O mais grave é o malariê. O falcíparo também acaba gerando sequelas bem graves, e o vivax é mais comum na nossa região, conforme os meninos também apresentaram. Mas o mais grave é o malariê, com complicações maiores, né? Quer falar, Gleice? Aí, baseado nisso, todos esses tipos aí da malária, que são os gêneros, né, que são 4, eles são contaminados, o contágio acontece por um vetor, que os meninos pontuaram para a gente, que é a fêmea desse vetor. Qual que é o nome desse vetor? Para que não confunda com um mosquito qualquer. Me contem aí. Não sei se é Anópolis. Anófilis, exato. O anófilis é o mosquito que é o vetor de transmissão da malária, tá? Outro ponto interessante para a nossa discussão está sendo desenvolvida uma vacina para malária. Em abril, bem recente, a Universidade de Oxford divulgou os resultados finais do estudo, que já está na segunda, na terceira fase, alguns estão na terceira fase, alguns estão na segunda fase lá daqueles testes de vacina, e que apresentou 77% de eficácia. Então, o que significa? E já até houve um prazo estabelecido lá pela universidade, pelo laboratório, que em agosto já vai ser fornecido vacina, não sei quantos milhões de doses, para os países que apresentam maior número de casos de malária, e o Brasil é um desses países. Quais são os países, na literatura de vocês, que vocês pesquisaram, que mais apresentam casos de malária? Meninos do grupo, me digam aí, me contem aí. Como é a pergunta, professora? Quais países apresentam mais casos de malária hoje? Professor, eu vi um local aqui que a malária é frequentemente na região Amazônia e África aqui no meu trabalho. Que mais? Tem mais países também, mas tá certo, Amazônia, Brasil e África são um dos países. A África é o continente, né? Mas muitos países lá apresentam, outros nem tanto. Mas qual mais? Tem um país muito famoso por conta da malária também. Pensei em. Nigéria. Também, mas nem é daí que eu estava pensando. Quem mais? Nigéria é da África, né? Ninguém mais? A Índia, tá? A Índia ela é conhecida como
é o país das doenças negligenciadas. Dentre tantas doenças negligenciadas, algumas, né, lá, é igual ao Brasil. Negligenciadas quer dizer que, igual a colega colocou, acho que foi a Helena que falou para a gente, que nem é tão estudado, né, não é dado tanta importância, é uma doença que tem altos índices de contaminação em um ano, por exemplo, né, tem um quantitativo muito considerável, e a gente nem ouve falar. Por quê? Porque é uma doença considerada negligenciada, esquecida pelas autoridades de saúde pública, né? E na Índia, ela também é muito potente, igual a outras que nós vamos falar também aqui nos nossos seminários. Tanto que é mais na região assim, do interior, né, professora? Os mais Mais pobres, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, lá onde extrai ouro, no garimpo, né, que acontece muito, onde os índios moram. Nas aldeias indígenas. É mais nessas áreas, é mais mesmo para a população mais pobre. Onde tem menor assistência, onde tem menor, igual vocês colocaram, quanto ao tratamento de lixo, ao tratamento da água, a essa oferta de saúde pública, né, de forma geral. Então, quando é diminuída, apresentam várias doenças que são classificadas como doenças negligenciadas, e a malária é uma das principais, tá? E aí, no Brasil, igual a Josiane falou pra gente, acomete mais em regiões mais pobres e tal. Mas vocês, na literatura que vocês buscaram, qual região aqui do Brasil que tem a maior incidência de malária? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? O Norte, professora. Norte. Professora, teve até um caso agora, professora, que aconteceu, acho que foi no ano passado, com a atriz, né, Camila Pitanga, que ela, no caso, ela surgiu, né, com a malária, que foi, assim, até foi muito falado, que na época eu vi estarem falando, né, sobre a doença e que veio, né, por isso que eu estava falando, que o pessoal não dá muito crédito, mas que existe. Ela e a filha dela foram contaminadas, no caso. Entendi. É isso mesmo, gente. É uma doença que é pouco vista, talvez pela visibilidade, a visibilidade menor, talvez pela região em que ela é mais acometida, como os meninos colocaram, né, no norte. Professora, tem uma pergunta? Pode falar, Elis. Sim, eu demorei a entrar na aula, peço desculpa. Mas assim, a gente ouve por aí, né? Alguém... Calma aí, Elis, que a gente não tá te ouvindo. Ficou meio baixinho para mim aqui. Agora. Tá me ouvindo? Agora tô. É assim, professora, que geralmente a gente ouve por aí sobre pontos de cruz de malária, pegou não sei quantos cruz, essas coisas. Eu queria entender o que é isso, por que eles tratam como isso, né? Eu sei algumas coisas, mas assim, eu queria que a senhora me explicasse mais aprofundado, assim. Olha, aprofundado. Ou os meninos podem me explicar? Vocês leram alguma coisa sobre isso, meninos? Se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Vou desenhar aqui. Vou pegar um papel para a gente desenhar aqui. Não. Maia, por Pode falar. favor. Pode falar. Como foi o que é mesmo que ele estava querendo saber? Vocês leram alguma coisa? Vocês leram alguma coisa sobre diagnóstico, sobre que abordassem as cruzes, assim, mais ou menos, nessa nomenclatura? Encontraram alguma coisa assim nesse sentido? Não estou lembrada, professora. Não, né? Tá, peraí, rapidão, que eu vou fazer um desenho top. Professora, aqui sobre, assim, o tratamento é bastante eficaz, né? Assim, pelo SUS mesmo. A pessoa, ela fazer o tratamento tudo direitinho, né? Esse daí o SUS oferece, né? Um tratamento... O tratamento... assim, bora lá. Desculpa, Josiane, pode continuar falando, bebê. Eu estava falando, né, que o SUS oferece um tratamento bastante eficaz, que realmente a pessoa
fazer tudo direitinho, realmente ficar boa, né? Trata mesmo, cura. E aqueles que o Highlander falou pra gente, eu acho. É através do sangue, né, professora? Que corta, assim, parece, tem o... Como é? Não entendi. O exame, através do sangue, sim, né? coleta sanguínea, assim. Aham, Olha, bora lá. Deixa eu explicar só essa parte que o Elis falou. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas eu vou tentar explicar de um jeito pra gente entender. Para quem ainda não ouviu falar, entender. O que acontece? O ciclo da malária, ele acontece uma reprodução dentro do organismo. O parasita vai, se aloja numa célula sanguínea, quando ele entra na corrente sanguínea. Calma aí, Josine, que o teu microfone está aberto. Aí, o parasita se aloja na corrente sanguínea, ou entra na corrente sanguínea e se aloja em algumas células sanguíneas. Beleza? Até aí, né? Alguns lugares que ele mais gosta de ficar alojado é no fígado, no baço, algumas regiões assim, que são células sanguíneas. Quando chega lá, ele começa a se proliferar, a se multiplicar, a se dividir, a crescer, né? Ele chega tipo 2, ele vira 4, depois vira 8, depois vira 16, vai multiplicando. Aí, o que são as cruzes, que você ouve falar, né? Quando é feita a coleta de sangue, aí lá na coleta de sangue, a gente separa uma porcentagem e os meninos lá da microscopia, né, colocam no microscópio para conferir quantos plasmódio, quanta cultura daquela malária está viva. Se está viva, está se multiplicando, entendeu? Aí lá se confere, por exemplo, se confere e nesse tanto aqui tem 24. Esse tanto de sangue aqui equivale a 1% da corrente sanguínea toda. Então, é feita uma multiplicação. A cada 10 é uma cruz, normalmente, mas isso também pode variar de parasita para parasita, tá? Esse mesmo raciocínio a gente vê na leishmania, a gente vê na malária, a gente vê na doença de Chagas, porque hanseníase, tuberculose, porque são doenças parasitárias, tá? Aí é feito mais ou menos assim que eu falei para vocês, que eu fiz um desenho. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui. Dá para ver? Fiz um círculo grande, estão vendo? E vários círculos pequenos, estão vendo? Fiz 10 círculos pequenos aqui. Estão vendo, né? Aí é como se pegasse um círculo desse e fosse aumentar na lupa, lá no microscópio. Quando chega lá, é conferido. Por exemplo, digamos que eu conferi e consegui localizar 10, 20, 30, 40. Conferi 40 bichinhos se mexendo lá. Porque ele é igual uma vírgulazinha assim. Deixa eu ver se eu sei desenhar para vocês. Ele é igual uma vírgula assim lá no microscópio. O plasmódio, né? Que ele varia entre aqueles 4, o ovale, mais redondinho, o vivax e o falcíparo e o malaria, que são mais comuns, eles são assim, igual uma vírgulazinha, tá vendo? Aí a gente confere e a cada 10 é feita uma cruz. Por quê? Porque vai ser feito um cálculo se em um tanto aqui, que equivale a 1/10, né? 1/10, ou 1 dividido para 10. 1 por 10 tem 40, quanto vai ter no total? Então, teria que ter 40 em cada bolinha dessa, para poder ter noção de como é o todo, entendeu? Só que isso aí, a enfermagem não se aprofunda, porque isso aí é biomedicina, a galera de laboratório que vai dar o diagnóstico para a gente, entendeu? Mas sim, é muito importante a gente ter noção, para a gente conseguir compreender o diagnóstico do quanto aquele paciente está infectado. Quanto está nele? Está uma carga parasitária muito alta? Como assim muito alta, professora? Digamos que desses 10, 7 tenham 4, assim, 4 cruzes. Se 7 tem 4 cruzes, está muito mais da metade contaminado. Conseguiram entender? Deu, né, Elis? E quem nunca ouviu falar, deu para ter uma noção que quando eu ouvi falar de cruzes... Sim. Deu para ter uma noção, Sim, né? professora, bem interessante. Deu, né? Não é específico... Ai, desculpa. Pode falar, Carolina, não te entendi.
Ainda não tinha ouvido falar nessa parte de cruz, né? Mas só que eu entendi mais ou menos como funciona. É como se fosse um percentual ou uma amostra, pronto a palavra, amostra, que o povo da biomedicina usa. É uma amostragem do todo. É retirado ali um tanto e aí confere quanto tem nesse tanto. Aí vai fazer lá um cálculo, uma multiplicação, que para malária não é 10, mas para leishmania é 10, por exemplo, equivale a 10 uma cruz. Aí vai fazer um cálculo e vai ter uma noção, porque não dá para ser exato, né, do corpo todo. Aí tem uma noção de quanto parasita tem no corpo daquele indivíduo ainda. Aí, o que isso vai interferir? Isso vai interferir no que tipo de medicação vai ser usado, qual a dosagem da medicação que vai ser usada, por quanto tempo, porque tem uma regra geral, que foi aquilo que o Highlander falou pra gente, 7 dias e tal, mas dependendo da contaminação, né, do grau ali de carga parasitária que o indivíduo tá, isso vai variar. Aí, assim, não é específico nosso, não é obrigação a gente saber, mas é, sim, bom a gente já ter ouvido falar, ter uma noção de como que funciona. É mais da galera do laboratório, tá bom? Professora. Pode falar, né, Silvia? É assim, né? Pessoas que já pegaram, né, malária 1, 2 vezes, né? E sempre fala essa questão de cruz, né? Quando chega não sei quantas cruzes, a malária mata a pessoa se não cuidar. É porque, assim, essa questão da carga parasitária, ela vai afetando, né? Alguns órgãos pode ir lesionando. O principal órgão afetado é o fígado, igual as meninas falaram. Poxa, não me lembro se foi a Josiane, se foi a Rosemary, que falou, que citou que ele afeta o fígado. É perfeito, tá? É o principal órgão afetado, porque é o órgão que faz toda a nossa troca de enzima. Ninguém dá valor no fígado, mas ele é fundamental, porque ele metaboliza todas as nossas células, e ele é o que recebe de cara a malária. Ela se aloja lá por conta do fluxo sanguíneo, que é grande no órgão, e aí gera hepatite, pode gerar uma série de sequelas, tá bom? Eu acho que é isso que eu me lembrei de anotar. O tempo de vocês foi bacana, tá? Vocês fizeram em 35 minutos. Dentro do tempo. Agora, bora para outro grupo, que já são 8h18. Vou já dizer aqui quem que é. É os meninos do grupo da febre amarela. Ellen, Cristina, Claudiane, Nicole, Isabelle, Jéssica e Luiz. Se der tempo, no final a gente comenta mais, tá bom? Pode ficar à vontade, meninos. Boa noite. Boa noite. O nosso grupo, ele vai falar sobre febre amarela, né? E ele está dividido em 6 partes, onde cada componente do grupo vai estar explicando a sua parte. Primeiro quem vai estar falando vai ser o Luiz, né? Ele vai falar sobre a febre amarela, né? O que é a febre amarela. Depois, assim sucessivamente, todos os outros vão estar explicando as suas partes. E eu vou estar compartilhando também um vídeo. Eu vou fechar aqui, né, a câmera para eu poder compartilhar aqui. Eu vou ver se eu acerto aqui compartilhar o slide. Apareceu aí? Oi. Compartilhar. Iniciar, mostrar novamente. Iniciar agora, será? Você está compartilhando sua tela com foto participante para compartilhamento. E cadê o slide? Eu não estou conseguindo aqui, professora, compartilhar o slide. Eu não estou ouvindo ela também. O que ela está falando?
Seu microfone está desligado. Desculpa. É assim. A tua tela, tu acertou compartilhar. Aham. Tapa do celular, né? A gente te fala assim, tá aparecendo, aí tu vai lá e muda pro teu slide a tela. Tá, bora lá de novo. Vai lá de novo. Compartilhar a tela, iniciar compartilhamento, iniciar agora. Aí eu vou pro meu slide. Isso, pode ir lá, que a gente já tá vendo. Ah, tá. Peraí. Isso mesmo. Apareceu? Tá aparecendo. Uhum. Só que ele tá pequeno, se tu quiser botar ele maior, sabe colocar ele. Pode fazer assim também, pode fazer assim, fica à vontade. Lá, se tu ele né? Peraí. Vou ter que ligar meu microfone agora, né? Para poder o Luiz falar, né? Tá. Pode ser. Talvez ter fechado todas as histórias, que fica mais fácil. Mas assim, no pazinha lá em cima, do lado dela, aqui? Eu acho, não sei, apertou. Mas a terceira opção, do lado do pai, no caso. Aqui? Eu acho que é isso. Peraí, bora ver se vai ficar. Aí, ó, ficou grande pra gente. Não tem problema se o microfone aberto, só é ficar calado, eu acho. Tá, mas acho que vai dar eco, porque ele tá aqui perto de mim. Vai dar eco, com certeza. Peraí, deixa eu desligar aqui o meu microfone. Boa noite, professora. Febre amarela, vamos falar. As pessoas... Não, vai mudar o slide. O que é febre amarela? A febre amarela é transmitida por mosquito à pessoa mais vacinada. As áreas de mata, a vacinação está disponível no posto de saúde e de todos os países. Recomendada para as pessoas que habitam ou visitam área de risco da doença. Uma dose apenas garantida imunidade por toda a vida. Uma dose apenas garante imunidade. Calma aí, preciso. Desculpa. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, que pode levar à morte em cerca de uma semana. Em ambiente silvestre, os mosquitos do gênero Haemococcus e Sabet transmitem vírus e o macaco são os principais hospedeiros. E os casos humanos ocorrem quando uma pessoa não vacinada entra em contato ou próximo às matas. A picada por um mosquito contaminado no ciclo urbano, no vírus transmitido ao homem pelo mosquito Aedes aegypti, do vírus Aedes aegypti, que são os mesmos sintomas, como sintomas de silvestre e urbano. Os casos dos vírus é o mesmo sintomas de infecção, são idênticos e diferenciados nos ambientes, onde os círculos se estabelecem com os transmissores, os animais vertebrados que podem adquirir a doença. A doença teve origem na África,
de onde se espalhou para a América do Sul, através do comércio escravo, acho que é assim o nome que está aqui, no século XVII. Desde então, que tem ocorrido vários surtos de doença da América e na Europa, nos séculos XVIII e no século XV, XXI. A febre amarela era uma das mais perigosas doenças infecciosas do Brasil. Passar a vez para a colega do seu. Vou falar sobre como a febre amarela é transmitida. O vírus da febre amarela é transmitido por mosquitos transmissores infectados. A doença não é passada de pessoa a pessoa. A série histórica da doença no Brasil tem demonstrado maior frequência de ocorrência de casos humanos nos meses de dezembro e maio, como padrão sazonal. Esse fato ocorre principalmente no verão, quando a temperatura média aumenta a extensão das chuvas, favorecendo a reprodução e proliferação de mosquitos e, por consequência, o potencial da circulação do vírus. A febre amarela tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em suas áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. Vou passar agora para minha colega. Tá ouvindo? Tá. Tô ouvindo. Bom, eu vou estar explicando, né? Sou a Jéssica novamente, sobre os sinais e sintomas, né? Os sintomas da febre amarela, como vocês estão vendo aí no slide, os sintomas mais comuns da febre amarela, podemos classificar, né? Colocar aqui como umas das três dos sintomas mais comum, que é a febre, né, os calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, e fadiga e fraqueza, né? Aí, vocês podem estarem perguntando, Jéssica, mas quais os sintomas mais graves da febre amarela? Aqui no segundo slide, vocês vão estar vendo, né, aqui, alguns dos sintomas mais graves, que são a febre alta, a icterícia, eu acho que é esse o nome, que é a coloração amarelada da pele e do branco dos olhos. Também tem a hemorragia, que é um dos sintomas graves, especialmente a parte do trato gastrointestinal. E também eventualmente, também pode ocorrer choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Aí, você pode estar perguntando também quanto tempo leva para aparecer os sintomas da febre amarela. O período de incubação, ou seja, o tempo decorrente entre a picada do mosquito e o aparecimento dos primeiros sintomas da doença, é curto, geralmente de 3 a 6 dias, né? Então, em casos graves, as pessoas podem desenvolver febre alta, como eu estava falando, coloração amarelada na pele e no branco dos olhos, a hemorragia, eventualmente choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Aqui no segundo slide, aqui, como apresentei para vocês, eu coloquei 2 slides, um que é o sintoma mais leve
e o outro, que é os sintomas mais graves, calafrios, né, dor de cabeça intensa, a hemorragia, a área dos olhos bastante amareladas, e pode até causar choques também, né? E é isso, professora, a minha parte, vou passar aí para a colega, né, que ela vai falar sobre o tratamento da febre amarela. Deixa eu ligar o microfone aqui. Claudiane, cadê você? Tem áudio aqui pra gente, tá? Deve ser a internet. De reposição de líquidos, Claudiane, a gente não tá conseguindo te ouvir, tá? Teu microfone fica tipo abrindo e saindo. Não sei se é a internet. Mas tenta começar de novo. Acho que o microfone. Deve ser a internet dela ou o celular. Que um dia desse ela falou que ela tá com problema. Tá. Como tá acontecendo esse problema lá da colega, né? Ai, meu Deus, agora até o meu travou. Vejam Tá. aí, meninas, como vocês dividem de novo. Até organizá-lo. Tá ouvindo? Tô ouvindo sim. Pois é, então, eu acredito que ela estudou, né? Ela deveria explicar bem melhor do que eu aqui sobre o tratamento. Como vocês estão vendo aí no slide, a febre amarela é tratada sintomaticamente, ou seja, são administrados líquidos. problema aqui também, tá caindo, não tô ouvindo você direito. Agora a gente tá ouvindo, Claudiane. Até porque caiu aqui falando sozinha, que eu vou falar um pouco do problema na internet. Pode ficar à vontade, tá? Por favor. Tá bem. Inicia de novo. Tá pegando... Inicia de novo, Claudiane, pra gente, porque a gente não conseguiu pegar o teu início. Tá bom? Tá? Só um momentinho, eu vou falar de novo. Tá, só um momentinho. Sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso, com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido exclusivamente no UTI.
para reduzir infecções e o risco de óbito. Medicamentos salicilatos, salicilato é solicitado. Salicilatos, o aparecimento de manifestações hemorrágicas. O médico deve estar alerta para quaisquer indicações de um agravamento do quadro clínico. Deu para me ouvir? Sim. Deu mais ou menos, deu umas cortadas. Mas deu para ter uma noção, sim. Pode Oi. continuar, tá? A internet que tá muito ruim, assim. É, eu acho também. Ela ainda tá falando? Travou. Como a internet da amiga tá bem ruim, a gente vai passar já para outra parte, tá? Tá bem, meninos. Com a nossa amiga Ellen. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre como se a gente pode vir prevenir a febre amarela. A febre amarela, nós podemos, na verdade, prevenir ela de duas formas, através da vacinação e através da contenção do avanço do mosquito. Como nós sabemos, a forma de prevenção das doenças mais eficaz que nós temos hoje, que é ofertada pelo SUS, é através da vacinação. E com febre amarela não é diferente. Essa aplicação de vacina, ela é distribuída pelo SUS, como eu falei. O paciente, ele é... Desculpa, eu tô um pouco nervosa. O paciente, ele é... Peraí, professor. É inoculado com vírus vivos e enfraquecido da doença, sendo que ele é incapaz de se detectar seus efeitos. Não consegue uma resposta do sistema imunológico. Ou seja, eu vou dar um exemplo igual à injeção do coronavírus. Eu não me lembro qual é, mas tem uma que ela é feita com vírus ativo, mas ele não faz efeito, ele não prejudica a nossa saúde. No caso, essa vacina é feita para que quando o paciente ele for entrar em contato com a febre amarela, seu corpo já sabe como combater a infecção e ele não ficará doente. Essa que é a verdade. A vacina da febre amarela, ela pode ser, para quem pode tomar, né? São crianças a partir de 9 meses de idade e com 4 anos pode tomar o reforço. Antes, né? Hoje foi o Ministério da Saúde, em 5 de abril de 2017, ele mudou a recomendação nacional para o número de doses. Hoje podemos aplicar somente uma dosagem, que ela vale por 10 anos ou pro resto da vida, digamos assim. Espera aqui. Quem pode tomar a vacina? Quem não pode tomar a vacina, na verdade, são gestantes, pacientes de tratamento radioterapêutico, pacientes com HIV com células de defesas em contagem baixas e pacientes com histórico de doenças no tino, como mastia graves. E tem vários outros aqui como exemplo. E pessoas que a gente pode... Algumas pessoas, né? Eu não sei se eu ou você, qualquer nós que estamos aqui na aula, pode ter reação quando tomar a vacina. Mas tem pessoas que têm reações, como
febre baixa, dor musculares, inchaços, avermelhidão. E se caso é recomendado, se os sintomas continuarem, você deve diretamente procurar um médico para ele fazer o acompanhamento. E outra forma de prevenção, como eu falei no início, é combatendo os mosquitos, que a gente pode fazer isso evitando acúmulos de águas onde o mosquito pode se desenvolver. Eu vou estar lendo aqui algumas medidas de combate ao mosquito. Utilizar o tratamento com cloro para regar plantas. Isso não prejudica a planta, gente. Você pode colocar o cloro normal, tem que ser 40 gotas de água sanitária em 2,5 para cada litro para regar as plantas. Desobstruir as calhas de telhados para que não houve acúmulo de água, aonde eu acredito que é onde ocorre mais o desenvolvimento do mosquito, porque é um local que geralmente a gente não está atento, porque geralmente fica em cima do nosso telhado. A gente acha que talvez a gente pense que nem esteja água acumulada lá, mas a maioria das vezes tem água da chuva. Não deixar pneus e recipientes que possam acumular água exposto na chuva. Foi o que eu falei. No telhado, a gente não pode ter essa vigilância, porque está em cima. A gente não pode ficar protegendo nosso telhado de pegar chuva, né? Mas a gente pode evitar de deixar qualquer outros objetos que pode acumular água no nosso quintal, ou na frente de casa, no lado de casa. A gente pode estar fazendo a vigilância desses materiais para a gente não ter esse mosquito perto das nossas residências. E é isso, professora. Muito bem. Vou passar um slide para a nossa outra colega estar explicando. Aqui. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre regiões epidemiológicas. As localidades infestadas pelos Aedes aegypti, cerca de 3.600 municípios brasileiros, têm riscos potencial da febre amarela. A maior quantidade de casos de transmissão de febre amarela é no Brasil. Ocorre em regiões de cercado. Bem do lado mostra um pequeno mapa que fala sobre áreas de riscos da febre amarela silvestre. Nas partes verdes é endêmica, as partes vermelhas é a transição e as partes amarelas é risco potencial e as partes azuis é endêmico. Já. Então, professor, é isso, nosso trabalho, né, apresentado sobre febre amarela. Aqui está o nosso grupo, né, foram compostos por 6 pessoas, a Claudiane, a Ellen, a Isabelle, a Jéssica, o Luiz Hernandes e a Nicole. Boa noite a todas. Podem fazer perguntas. Certo. Vocês podem compartilhar o material escrito com vocês lá no grupo, tá? Só marquem no título e coloquem, né? Grupo 2, febre amarela, tá? Que eu vou pegar de lá. Foi muito legal. Vou te fazer umas considerações. Deixa eu ver aqui. O grupo trouxe slide, mas a maioria não abriu a câmera também, tá? E a gente combinou de abrir a câmera, lembro. Outro ponto. O restante da turma, que não é o grupo, fora os meninos do grupo, me contem. Qual que é o mosquito que é o principal responsável pela transmissão da febre amarela? Me contem aí.
o Aedes aegypti. O Aedes aegypti. Aedes aegypti. Isso. E o Aedes aegypti transmite quais outras doenças que a gente conhece? A febre amarela, como foi citada, a dengue, Que mais? Chikungunya. chikungunya. Que mais? Tem mais uma ainda aí. Qual que é? A Zika, né? A Zika também é uma doença transmitida pela Aedes, então a gente conhece aí a febre amarela como mais uma doença com grande transmissão do Aedes aegypti, e a gente sabe que ele é um mosquito, é um vetor de fácil proliferação, igual a Ellen colocou muito bem para a gente, né? Em qualquer tipo de água parada, água acumulada, a proliferação acontece de uma forma muito rápida, uma quantidade de mosquitos muito grande, e ele pode fazer esse vetor, né? Ele pode ser responsável pela transmissão também da febre amarela. Então, bora pontuar coisas que os meninos trouxeram. É uma doença que já tem vacina, quando mesmo fora o grupo, outras pessoas que estavam ligadas aí na explicação. Qual o período que é feita essa vacinação? Com qual idade? Conforme o calendário vacinal lá do Programa Nacional de Imunização. Com qual idade que faz a vacina? Me contem. A partir dos 6 meses. Vou fazer assim. Outro. A partir dos 9 meses. Quanto? Não entendi, Jéssica. 9 meses. 9 A meses. partir dos 9 meses. Isso mesmo, Jéssica, tá? Ela é feita ali, o calendário vacinal, ela se enquadra no 9º mês, tá? Da criança, podendo ser feita até 4 anos, e 11 meses e 29 dias da criança, o calendário vacinal traz assim. Antes, até 2017, existia uma dose de reforço, mas como a Ellen colocou também, já foi suspensa essa dose de reforço, segundo o Programa Nacional de Imunização, não tem mais a necessidade de ser feita, ela é dose única, então, que é feita ali a partir dos 9 meses, podendo ser feita até os 4 anos incompleto, né? 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Sabe uma... esqueci a palavra que a Ellen falou. Professora, posso fazer uma observação? Pode sim. Só lembrando que os adultos acima de 60 anos, eles necessitam de autorização para tomar a vacina, de acompanhamento médico, na verdade, porque ele já está em idade de risco, digamos assim. Certo, legal, Ellen. Outra informação importante da gente ter também, gente, quanto a essa atenção básica, né? Porque vacinação a gente viu que é a atenção básica, é que pessoas que são alérgicos a ovo não podem fazer essa vacina, tem restrição de ser feita essa vacina, tá? Porque na produção dessa vacina é usado o ovo de galinha mesmo, para botar o vírus para ser inoculado ali e ser feita a vacina. Não é só a vacina da febre amarela que é assim, existem outras vacinas que são feitas assim, tá? Então, existe essa restrição, entre aspas, assim, para quem é alérgico ao ovo, a proteína do ovo, não pode fazer uso dessa vacina, mas é a única contraindicação, tá? De restante, foi muito bacana, os meninos explanaram sobre o que é a doença, trouxeram o ciclo de reprodução, o ciclo vetorial ali, muito bacana, lá no começo, a Nicole trouxe para a gente. Infelizmente, a gente não conseguiu absorver muito da explicação da Claudiane, né? A gente viu que ela estava empolgada, tadinha, bem por dentro do assunto, mas realmente a gente não conseguiu absorver muitas informações de prevenção, de tratamento dela. E também a Isabelle trouxe para a gente, vocês viram o gráfico lá, das regiões que são mais acometidas pela febre amarela no Brasil, apesar de ser uma doença que já tem vacina, desde 2011, 2008, o Brasil conseguiu zerar os números de febre amarela, só que aí depois
voltou, né? Ou seja, ela já foi uma doença controlada no Brasil, só que, infelizmente, depois ela acabou aparecendo de novo. Mas hoje, as regiões endêmicas da febre amarela são região amazônica e algumas áreas de cerrado. Então, se a gente for transformar isso em região, das nossas 5 regiões, quais que são afetadas? Das 5 regiões, quais são as regiões mais afetadas pela febre amarela, de acordo com o gráfico que a Isabela trouxe para a gente, que a Isabelle trouxe para a gente? Contem aí. Norte, Nordeste... A região, no caso, né? Isso. Qual região? Norte. Uhum. Qual mais? Que regiões que pega o Cerrado, por exemplo? Hein? Nordeste? Algumas partes do Nordeste, mas bem pouquinho, né? Do Nordeste pega o Cerrado. Centro-Oeste, maior afetado, tá? O Sul e o Sudeste. O Sul e Sudeste tem algumas regiões ali, Mato Grosso, né, que pega o Centro-Oeste também, a gente pode considerar, tá? Mas região amazônica e de Cerrado, tá? Mas aí a gente sempre pensa ali para nossa divisão de regiões, que é Norte, Centro-Oeste, Sul e um pouco do Nordeste, tá? Que foi aquele gráfico ali que a Isabelle mostrou para a gente bem legal. Tá bom? Bom, de forma geral foi isso, tá? Quem não resolveu a atividade, ela vai encerrar agora às 9 horas lá do portal, tá bom? Atividade 01. E para hoje é isso. Parabéns. Meninos, parabéns, tá? Os 2 grupos, foi muito legal a apresentação. Eu sinto vocês ainda muito nervosos, mas acredito que seja normal. É um dos primeiros trabalhos de vocês assim? Em grupo e tal? Professora. Então é normal, tá? Ficar nervoso, mas é importante fazer, é importante treinar, é importante não fugir e ligar a câmera e aparecer e mostrar um pouquinho que vocês estudaram, que a gente sabe que vocês estudaram, a gente sabe que vocês leram ali um pouco sobre o conteúdo de vocês, é uma parte bem pequena que vocês se dividem, então é muito tranquilo de explicar, tá? Esse nervosismo a gente vai perdendo aí com a prática, conforme a gente vai fazendo trabalho, a gente vai perdendo o nervosismo. Tá bom? Mas, de qualquer forma, foi muito bacana. Eu gostei dos 2 grupos, tá? Todos participativos. Trouxeram o que a gente propôs, né? De apresentação. E eu vou ficar guardando o trabalho escrito lá no grupo do WhatsApp da turma, tá? Coloquem aí a presença de vocês que eu vou lançar. E até amanhã com os outros grupos, tá bom? Nem falei o tempo de vocês, meninos. Do último grupo, vocês fizeram em 26 minutos. É bem legal, tá bom? Professora? Oi. Aquela atividade que a senhora fez lá no portal vale nota? Sim, vale nota. 5 pontos, se eu não me engano. Tá lá no portal a nota? Oi? Tá lá no portal a nossa nota? Acho que vai entrar lá no portal. Eu vou corrigir, eu vou lançar lá assim que ela for encerrada. Eu corrigi ela então. offline, tá bom? Ok. Tá. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Lancem aqui a presença de vocês, tá?